quem faz testamento é quem tem patrimônio. Não é gente de idade, é gente de patrimônio. Imagina se os 10 decidem entrar na empresa. Imagina se dos 10 nenhum quer entrar na empresa. Então, tudo a gente tem que tentar prever através de um bom acordo de acionistas, Verdade. através de um conselho consultivo, mas com consistência, com disciplina, para não virar a mesa de reuniões, a mesa de jantar, como você É falou, o né? maior risco. Que é o maior Que aí risco. vira uma bagunça. Ele é advogado especializado em direito de família, sucessões e planejamento sucessório, sócio fundador do escritório PLKC, advogados formado e pós-graduado pela USP, é autor e coautor de diversos livros sobre empresas familiares, sucessão patrimonial e relações familiares no direito. Além disso, ele se dedica intensamente à vida comunitária, é vice-presidente da CONIB, membro do Conselho Consultivo do Hospital Israelita Albert Einstein e conselheiro do Museu Judaico de São Paulo. Seja muito bem-vindo à minha casa, Luiz Quignel. Obrigado pelo convite, Sandra. Adorei você estar aqui hoje. A gente já tem um relacionamento de muitos anos, advogado da família, e a gente vai falar muito hoje sobre planejamento sucessório, empresas familiares. Eu acho que o Luiz tem uma bagagem que vocês vão ficar impressionados, viu? Mas eu queria começar te perguntando por que direito? Porque você vem de uma família de dentistas, né? Teu pai era dentista, teus irmãos dentistas, meu pai é no teu pai. Exatamente. Lembro do teu pai lá. Sabe, tem uma história engraçada. Quando eu resolvi fazer direito, com 17 anos, né, eu sou o caçula dos 3 filhos. Então, eu resolvi fazer direito e meu pai já tinha o consultório, o meu irmão mais velho formado, meu irmão do meio já na faculdade, e eu era o caçula para prestar. Quando eu falei que eu queria fazer direito, a minha mãe disse assim: volta pro quarto e pensa mais uma semana. Até hoje a gente ri dessa A ovelha história. negra. Até hoje, porque meu pai disse: como é que eu vou te ajudar? Sim, Simplesmente de pai. Mas como é que eu vou te ajudar? sim. O que eu faço com você? Tinha 17 anos. Mas eu entrei na São Francisco e meu pai, o que ele fez de bom, me pôs para estagiar desde o primeiro dia da faculdade. Que é uma coisa que me surpreendeu. E ele me arranjou meu primeiro emprego. É mesmo, com Me as arranjou influências dele. Muito bem meu primeiro relacionado. emprego e me fez me matricular à noite. Eu tinha uma boa colocação, podia ir para a parte da manhã. Eu já namorava a Silvia, a minha Já? esposa. Então, obviamente, tinha 17 anos, 18 anos, ganhei carro, entrei na São Francisco, Pera, missão com cumprida. 17 anos já namorava a Silvia? Sim. Olha. E aí, entrei na faculdade, ganhei carro, missão cumprida, né? Então, vou me matricular de dia para namorar de noite. Sim. Aí disse, não, você tem que se matricular de noite. E aí ele me fez, já pensando corretamente Para como trabalhar pai, de dia. né? Me arranjou meu primeiro emprego, que era dia inteiro. E aí eu fiquei em um escritório um ano e meio. E aí fui para os Acles Advogados, que é o PLKC hoje. Ah, Porque é? o Pompeu e o Longo eram dos Acles. Eu fui estagiário do Dr. Valdemar Zacles, Dr. Olha. Leonel Zacles, Dr. Roberto Zacles, Dodge Zacles Wolff eram os titulares, era a família. E eu fiquei lá como estagiário e quando eu me formei, o Dr. Valdemar me chamou e disse assim, olha, você nasceu para ser sócio, aqui é um escritório familiar, abre o teu. Eu tinha 22 anos, recém-formado, casado, aí abri o meu escritório, fiquei 11 anos, e aí de uma outra composição societária, o Pompeu e o Longo, que estavam abrindo, já tinham escritório, me chamaram para voltar, então como sócio, então estou lá desde 1999. Ah, Né? E aí eu legal. trouxe a área de família, Tá. que eu acabei fazendo porque quando você abre a lojinha, você faz o que tem. Né? Depois eu peguei gosto pela área de família, me especializei e aí segui carreira. Mas por que direito? Por que não seguir o caminho natural da família e ir para Bom, odontologia? tenho horror a essas coisas de saúde, sabe? Eu sou um medroso, né? Então, assim, não ia Eu funcionar. acho que você é corajoso de não se acomodar, porque a zona de conforto seria, né, É, seguir o caminho mas da essas família. coisas de saúde, essa coisa eu detesto. E eu gostava de escrever, eu gostava de falar, né? Movimento juvenil, a Sim. gente se capacita. Qual que você Né? frequentava? Eu fui do Netzach, né? Antes tinha a Bnei Brit, teve Sim. Netzach, e depois a Vitsu, que era uma organização, Vitsu tinha um grupo de jovens, onde daí sim eu fiz carreira até ser madriga, né? Monitor e tudo mais. E aí vi que tinha vocação para falar, falei, acho que eu vou por isso aqui, né? E Você foi um gostava de desafio. ler também, então, porque tem que ler muito, né? Advogado que não lê, Sim. né? Então gostava de ler, né? E aí você acaba
se entregando na profissão e não tem zona de conforto, né? Cada cliente, eu lembro quando eu abri escritório, antes, né, porque eu me formei, né, aí abri escritório, depois eu fui porque hoje é o PLKC. Mas eu lembro que eu abri escritório e passava o dia o telefone podia não tocar, né? Você E o chegava dia em casa, seguinte, né? a Silva já trabalhava, nós éramos casados, né? A Silva ela era auditora de imposto de renda, É ela que ganhava, mesmo? né? Ah, Ela que ganhava. Como nós entramos juntos na faculdade, mas ela 4 anos de curso, eu 5. Então ela já estava formada. Então ela já foi trabalhar, nós exato. casamos, eu estava no 5º ano, então ela que sustentava a família, Olha, né? Ela era auditora de imposto de renda por muitos anos, né? E assim foi, a vida segue. ela também fez direito. Não, ela fez administração, então ela fez o curso Administração? de 4 anos. Tá. E ela entrou na área, ela gosta de números, tem vocação para isso, e aí entrou na área de imposto de renda, trabalhou na KPMG como auditora, né? Olha, Depois trabalhou com a Nicole Borger, que todo mundo conhece, né? Foi assistente dela, que muito, muito querida nossa, e a vida segue. preciso chamar a Silvia aqui para contar a história dela também. Eu gosto muito dela, das irmãs dela também, mas também histórias incríveis. E então você, do PLKC, você explicou o Pompeu, o K é você trouxe a história do direito de família. Eu trouxe, quando, em 99, eu já tinha o meu escritório, e o Antônio Augusto Pompeu e o José Henrique Longo, que estavam no, né, no escritório, me chamaram para eu retornar no que um dia foi o outro escritório. E eu lembro quando eles me chamaram, eles tinham um escritório de 14, 15 advogados, né? E eu tinha um escritório de 2 advogados. E eu disse assim para o Pompeu: eu voltar para cá é um prazer, né? E eu entendo o que eu vou ganhar. O que vocês vão ganhar me trazendo de volta? Porque eu preciso entender. E o Pompeu disse uma frase assim, é o mais velho de nós, né? O Pompeu disse assim: eu sei o que nós vamos ganhar, você que não sabe. Né? Olha, Que é trazer alguém que vai sair aí com uma área que poucas pessoas mexem. Porque a área de família era vista como um direito secundário. Se você não faz tributário, se você não faz societário, falando 40 anos atrás, né? Era um outro Brasil. Então você faz família porque é uma coisa mais tranquila. E não era isso. A família era você cuidar, você não ser um advogado de família, mas advogado da família. Era uma outra visão que a gente começou a construir. E aí criamos o projeto chamado Planejamento Sucessório. O nome, nós que criamos no PLKC em 2001, na pré-reforma do novo Código Civil, que está em vigor hoje em dia. Então a gente criou um projeto, porque o cliente, a família empresária, ela precisava ir no advogado societário para fazer o acordo de sócios, que tinha um tributarista normalmente para ver as questões tributárias. Olha, você tem que olhar a tua família. Agora eu vou te mandar para um familiarista, aí para um outro escritório. Então você sempre tinha 2 escritórios. A gente falou, não, vamos ter tudo no mesmo escritório. A gente criou o nome Planejamento Sucessório, que não existia no Brasil. Né? E aí eu entrei na parte de família, o José Henrique Longo na parte tributária, e a Márcia Sete, que é a nossa sócia sênior como nós, entrou na parte de societário. E criamos esse pacote embaixo do braço. Em 2003 o código foi alterado. E fomos bater na porta dos bancos para falar, a gente tinha aqui uma ideia, a gente queria apresentar para os teus clientes o que é sucessão familiar. Hoje não, mas lá atrás, alguns bancos dizem assim, deixa eu entender, você quer que eu monte um evento para os meus clientes, no meu custo, para você ir lá e bonitinho e falar? Eu falei, é isso que eu quero. Né? Entenderam o projeto, hoje a gente está em todos os principais players de bancos, graças a Deus, fazendo o quê? Explicando para as famílias empresárias e para as famílias o desafio. Porque o importante na área de família corporativa é a gente não misturar sala de reunião com sala de jantar. uhum. Os clientes misturam. Né? Então, vocês vivem isso. É isso. Né? É por isso que eu te trouxe aqui, Luiz, porque é o seguinte, a Hope é uma empresa familiar, é uma família empresária, e a gente já trabalha, a gente está juntos há muitos anos, meu pai tinha uma preocupação muito grande, bom, você conheceu bem, bom, primeiro que ele achava que ele ia morrer jovem, né? Desde que eu me lembro por gente, ele achava que ele ia morrer, ele me ensinou a dirigir com 12 anos, você sabe dessa, não? Não sabe. Porque eu e minha irmã, a Daniela é um ano menor, a Daniela com 11, porque a gente já tinha 1,70 m a mais, né, quando a gente tinha essa idade, e ele achava que a gente tinha que estar aptas a levar ele para o hospital se ele passasse mal. Hipocondríaco mesmo. Mas ele queria que a gente fosse dependente e tudo mais, mas ele tinha essa coisa de que achar que ele ia morrer jovem, talvez porque o pai dele morreu muito jovem, e ele tinha essa preocupação em fazer com que a empresa dele
não sofresse com a ausência dele, né? Então, ele sempre preparou a gente para sucedê-lo. E, e essa era uma vontade dele, de que a empresa, a Hope, se perpetuasse na história, que não fosse embora junto com ele. E aí, como fazer isso? Por isso que ele tinha as conversas com você, para poder criar um acordo de acionistas, um programa de sucessão para o momento que ele faltasse. Graças a Deus demorou muitos anos para isso acontecer, mas infelizmente aconteceu em 2020 e a gente estava com tudo certinho, não teve nenhum trauma, porque o que eu vejo muito acontecer em empresas familiares, em famílias empresárias, é que quando falece o fundador, todo mundo fica perdido, ninguém sabe o que fazer, porque ninguém se prepara para esse momento. Ele, graças a Deus, se preparou, mas quando você não se prepara, você coloca em risco tudo que você construiu. Ninguém acha que vai morrer. Eu acho que eu não vou morrer. Eu tenho essa cabeça diferente do meu pai, mas vai acontecer um dia. E como é que vai ficar a minha empresa depois disso? Você sabe que na família não tem vácuo de poder no bom sentido. Eu não digo vácuo de poder, eu digo vácuo de liderança. Alguém tem que liderar. Sim. Quando você não enfrenta essa questão, é muito difícil. A gente que trabalha com... Ora a gente atende as famílias no patriarcado, no matriarcado, ora a gente atende no andar de baixo. Depende da situação. E é muito difícil, às vezes, para os pais pensar na empresa sem eles e para os filhos, por respeito aos pais, discutir na empresa sem. Então ninguém discute. É verdade. Os pais porque não querem, os filhos porque têm respeito. E É o fica elefante na sala. e fica elefante na sala e ninguém finge que está lá. É. Né? Mas assim, vocês se prepararam e não são a regra, infelizmente. Infelizmente. Né? A gente fala para os clientes, a gente prepara famílias que não estão brigando. Que essa é a melhor hora. Essa é a hora de certa. Planejar uma sucessão. De você planejar, organizar. Até porque tem vez que os filhos não querem ficar juntos. No caso Hope, as filhas estão no negócio. Mas tem famílias que não querem. Né? Que olha, eu não quero seguir o que meu pai fez, ou o que minha mãe fez, ou eu tenho uma opção de fazer um outro negócio. Outra questão dos agregados. Tem os agregados. Tem as brigas familiares. Não, eu não me dou com o irmão, ou com, né? E aí as coisas podem se Às vezes o cliente vem no escritório e senta bem e fala, Keegan, eu vou te contar. Pode contar. O cliente conta a história, fala, não sei se você já viu isso, ele conta. Problema aqui, problema aqui, problema aqui. Quando ele fala assim, bom, então você tem uma família normal. Você não me contou nada que a gente não viu aqui. Né? Tô 39 anos formada. É isso. Família é assim. Agora, a gente pode ter um acordo de sócios, a gente pode ter disposições testamentárias, para quê? Elas não evitam a briga, mas elas organizam a briga. E a briga organizada tem regra, então a gente briga menos. Quando tem regra, não é que eu não posso me manifestar, não é que eu posso ser oposição a uma decisão, não é que eu não possa ser divergente, mas tem regra. Olha, você pode até aqui. Sim. Tem conceito de maioria. O conceito de unanimidade é um sonho. Impor unanimidade, no final, é o terror do minoritário. Porque quando você impõe a unanimidade, aquele ou aquela sozinhos controlam todo mundo, porque vocês precisam de mim. Então, a unanimidade é um desejo, mas ela não é possível. Sabe, uma vez fazendo um evento, a gente faz muitos eventos corporativos, eu estava explicando como é que montava as holdings, né? Aí um senhor se levantou e disse assim, eu queria dizer que eu estou muito insatisfeito com essa apresentação. E eu fiquei meio sem chão, né? Mas por quê? Disse assim, porque eu vim aqui aprender como é que os filhos ficam juntos. E o senhor está ensinando como é que os filhos ficam separados. Né? Ele é, o senhor tem filhos? Né? Eu falei, tenho filhos. Então, ele disse para ele, deixa eu explicar uma coisa. Aí ele me interrompeu, não, deixa eu terminar. Eu falei, pois não. O sonho do pai são os filhos juntos. Eu falei, exato, isso não é verdade. Eu falei, o sonho do pai e da mãe são os filhos iguais, não são os filhos juntos. Eles têm que ser iguais em oportunidades, eles têm que ser iguais em capacitação, eles têm que ser iguais em valores morais, né? Mas juntos tem que ver se eles querem. E tem que ver se eles podem. Então, a empresa familiar, ela pode ser duas. Ela pode ser uma empresa que todo mundo trabalha junto, ou você cria aqueles que trabalham, aqueles que ajudam em não atrapalhar. Sim. Que também é uma coisa muito importante. Não atrapalhar é uma grande missão. Né? E quem trabalha entender que tem dois chapéus. Ora, eu sou executivo e eu presto contas. Ora, eu sou
Eu sou sócio e eu retiro dividendos. Uhum. Eu me lembro que eu indo para uma reunião, depois que faleceu um cliente, na primeira reunião, no carro, indo com um filho, eu disse assim para o filho, que era o que iria assumir a empresa, eu disse, você preparou um relatório para os teus irmãos? Ele falou, não, meu pai nunca fez relatório. Então, mas seu pai morreu. Você não é seu Agora pai. você. Você não é seu pai. Você não é seu pai e você não será o seu pai. Você será você. Então conquiste os seus irmãos. Óbvio, na primeira, abriu a reunião, o que o filho perguntou? O irmão, cadê o relatório? Então, é aprendizado. Olha que interessante. E assim, na Hope a gente tem um caso teoricamente fácil, vai, porque somos 3 irmãs dos mesmos pais, né? As 3 decidiram e optaram e tiveram a oportunidade de trabalhar na empresa. Somos sócias iguais, mas tem muitas relações diferentes, onde os sócios não são parentes, e aí os herdeiros não são parentes ou são primos, né? Tem situações diferentes, tem situações de primeiro casamento, irmãos de primeiro casamento, segundo casamento, terceiro casamento, né? Tem situações mais complicadas. Aí tem a questão dos agregados, porque mesmo que você acha, não, eu não tenho problema sucessório, porque somos 3 irmãs e um dia isso tudo vai ser dividido por 3, não temos problema, não precisamos planejar. Precisa sim, porque tem os agregados, tem os seus filhos, né? Que se um dia se tiver filhos, isso como é que fica, como é que se comunica, não se comunica com os cônjuges, os futuros cônjuges dos filhos, né? Então, tudo tem que ser pensado, não é? Sim. Tudo tem que ser pensado. E agora, a gente vive num mundo diferente, porque até 77, né, não tinha divórcio no Brasil. A gente nem consegue imaginar isso. A gente fala, como tinha É divórcio? verdade. Até 77, o casamento era indissolúvel. Você casava, você desquitava e não podia mais casar. E os filhos, então, viviam na paralela, né? Porque você não consegue ter relações novas. Então, aí vinham as questões projetivas da teuda e manteuda, da mancebada, porque era uma relação machista. Verdade, sim. Né? Isto vem justamente da falta de legislação. Em 77, o senador Nelson Carneiro trouxe a emenda para fazer a lei do divórcio, achando que o Brasil ia cair, porque havia a instituição família se quebrar, obviamente que isso não aconteceu, e após aprovado o divórcio, você precisava esperar 2 anos para divorciar, só podia divorciar uma vez, foi um crescente. Hoje, você pode divorciar por cartório, você pode divorciar sem comunicar a outra parte, né? O divórcio unilateral, que é justo, porque eu digo que o divórcio ele é o direito à felicidade. Eu posso falar que estou casado há 39 anos, então eu posso falar, não é para mim, mas é para os meus clientes. O divórcio é o teu direito a ser feliz. Não tem que discutir razões aqui. As coisas acontecem como são. Então, isso permitiu novas famílias. Então tem os meus, os teus e eventualmente os nossos. E o direito civil dentro de família, a partir de 2003, mudou o Brasil. Hoje eu tenho o risco da paternidade socioafetiva. Então, eu recebo você como minha companheira, não precisa nem casar, como minha esposa, e trato os teus filhos como se meus filhos fossem, pode ser que eles são meus herdeiros. Pode ser, não falei que serão, mas pode ser. Então, saem novas culturas. Então, isso é um problema que não tinha 30 anos atrás. Outra questão é que o cônjuge, no regime da separação total de bens, e o companheiro agora também, foram promovidos a herdeiros. Então, você casa no regime da separação total. Para quem tem patrimônio, o regime correto é o da separação total. Porque a separação total não te impede de formar patrimônio comum, mas você escolhe qual você quer formar. Enquanto que na comunhão parcial ele se forma automaticamente, né? Vamos dizer assim. Não é bem, mas é assim. Uhum. Então, você casava no regime da separação total, faleceu um cônjuge com patrimônio, o outro não entrava, os filhos entravam. Tinha uma discussão, mas os filhos só que recebiam patrimônio. Agora o cônjuge também é herdeiro. Então, hoje, fazer testamento, que você dizer, não, isso é coisa de gente velha, não. Quem faz testamento é quem tem patrimônio. Não é gente de idade, é gente de patrimônio. Então, é uma nova relação, por isso que os agregados entram. Porque a lei permitiu que eles sejam herdeiros necessários. E se você não organizou a tua própria sucessão, começa a entrar um monte de gente na empresa familiar e vai minando embaixo. Às vezes o filho desse novo cônjuge, né? São coisas assim que são imprevisíveis, mas são previsíveis. É que tem que ter a coragem de pensar nessas coisas que ninguém quer pensar quando casa, né? Ninguém quer pensar e eu falo lá para os nossos clientes com muito jeito, né? A gente, obviamente, aborda com caráter de
de acolhimento. Mas a gente sempre falou o seguinte: óbvio que quando eu faço o testamento de casais recém-casados, óbvio que é exceção. E eu digo para eles, gente, óbvio que nada vai acontecer. Mas como eu vivo nesse mundo, eu sei que acontece porque acontece aqui. Quando ninguém planeja, eu tenho um litígio na minha frente. Então não é que não acontece, que a gente não sabe que acontece. Mas é exceção. Então você pega um casal recém-casado, lá no escritório, falam que tem o combo do Kignell. Lá, você sentou lá, os noivos sentaram lá, tem um combo aqui, não tem um combo lá da lanchonete, tem um combo do Kignell. Você tem que fazer um pacto antinupcial de separação total ou de conviventes, porque você pode não querer casar, só juntar, união estável, elegendo a separação total. Você tem que ter um testamento, mesmo que você não tenha patrimônio, você pode receber e você não lembra de fazer. Você tem que ter um documento de incapacidade civil, porque se você fica incapaz, quem responde por você é o cônjuge. Então eu estou sócio numa empresa familiar, eu não faleci. Eu, por uma fatalidade, fiquei incapaz. Quem vota por mim? A minha esposa. Mas eu não quero a minha cunhada, eu não quero meu cunhado, eu não quero meu genro. Eu quero meu irmão, quero meu pai. Tudo tem que ser feito, sacramentado por documentos, né, que são guardados e não são usados. Mas se acontecer, e acontece, porque eu digo, porque eu vivo nesse mundo, então eu sei que acontece. Sempre como exceção, mas a exceção cai lá, então para mim é regra. Sim. E você protege todo mundo, para não usar. Porque a pior coisa é uma sucessão sem regra. Uhum. E hoje, então, a recomendação é o casamento com separação total de bens e o pacto pré-nupcial. Na época que eu casei, não faz 40 anos que nem você, faz 30, mas a gente casava em comunhão parcial de bens. E aí construía junto o patrimônio. Mas eu também, era uma época que se casava muito mais. Eu casei muito nova, mas era uma época que se casava, as pessoas casavam mais novas, né? Hoje em dia a gente vê muito casamento, as pessoas primeiro constroem suas carreiras, constroem seus patrimônios e depois casam. Então, você acha que por isso que é importante fazer essa separação total com o pacto? Assim, veja, casais jovens que não têm patrimônio e as famílias não têm patrimônio, o caminho é a comunhão parcial. Uhum. Eu mesmo casei em comunhão, né? Mas olhando como advogado de empresas familiares, o regime da separação total não impede ter patrimônio, mas ele seleciona. Então eu posso ter o regime híbrido. Então, caso em separação total, digo, olha, a empresa é incomunicável, mas eu monto com a minha esposa, com a minha companheira, uma conta de aplicação. O que tiver nessa conta é dos dois. Hoje você casaria em separação total? Veja, eu sou profissional liberal. Sim. Então, é um outro mundo, né? É um mundo de dia a dia. E depois eu tenho um débito com a Silvia, porque na final a Silvia era uma auditora de carreira. Em algum momento, depois de 2 filhos, alguém precisava ficar. E foi uma opção do casal. Então, assim, a Silvia às vezes fala assim, Luiz, que bonito que você construiu. Eu falei, não, eu não construí, nós fizemos, porque... Companheira de vida, né? É uma vida. Sim. É uma vida. Então, e muitas vezes, eu digo, às vezes as pessoas, mas como é que vai ser herdeiro necessário? Como é que vai receber alguma coisa? Mas eu digo, mas não compartilha uma vida com você? Qual que é o problema de receber? É o justo. Não quero que entre na empresa familiar, ok, mas eu posso ter um testamento regrando. As pessoas de bens, né? Não tem só a empresa familiar. Tem holdings patrimoniais, tem ativos financeiros, né? Tem obras de arte, né? Tem casas de lazer. Então, tem como eu acertar essa composição, mas tem que organizar. E o teu maior patrimônio são seus filhos, seus netos. Quantos netos? 2 ou 3? 3 até agora. 3 netinhos, por enquanto. Por enquanto. Mas é o maior patrimônio, né? Isso é dos 2 e é eterno. Mas falando de comunicabilidade, né? Você estava falando que se um casal jovem que não tem patrimônio, mas de repente a família do noivo ou da noiva tem patrimônio ou tem problemas com a justiça, digamos, né? Problemas sérios, e isso comunica com o cônjuge? Sim. O regime da comunhão parcial é um regime bonito no mundo ideal. Mas você deu um exemplo perfeito. Eu posso ter um companheiro, um marido, né? Um esposo, uma companheira, que a família dela carrega um problema.
Então, o caso em comunhão parcial, e o meu sogro, a minha sogra, tem dívidas no mercado. E a minha esposa, o meu marido, herdam o patrimônio dele ou são sócias da empresa dele. Que é o que acontece, né? Os filhos entram, quando tudo é bom, mas quando tem problema. Então, sem saber, de repente, os filhos se tornam devedores. E aí eu, que nem usufruí dessa bagunça toda, né? Não vou receber nada, estou pondo em risco o meu patrimônio. Então, o regime da separação total também é uma proteção. Protege. Por exemplo, para situações em que um dos cônjuges ocupa cargos públicos, né? Que tem um grande risco de indisponibilidade de bens, né? Ocupam cargos elevados em empresas, né? Que assinam como conselho, que respondem com patrimônio pessoal. Mas minha esposa fez carreira, eu não quero responder com o meu patrimônio. Então, o regime da separação total tem as suas vantagens. É só ser explicado. O que eu tenho feito para grandes famílias para explicar a separação total, e eu acho justo? A gente põe no documento, no pacto antinupcial, algumas regrinhas. Então, se eu parar de trabalhar para te acompanhar, porque você fez carreira, nós vamos, olha, eu preciso abrir a Hope Miami, a Hope Londres e eu preciso ir embora. Eu vou largar meu escritório. Eu tenho direito a ter um valor agora. Porque quando eu voltar daqui a 10 anos, eu fiquei sem nada. Então, tem maneiras de você criar regras de compensação. Se eu parar de trabalhar porque eu tive filhos, então você estipula certas regras. Ah, você está monetizando o casamento? Não, estou realizando o casamento feliz. Porque todo mundo está pensando nisso e ninguém quer falar. Verdade. Então, alguém tem que falar. Né? E até você pensar, né, de alguns casais onde uma ponta, uma família tem muito, né? E entra uma jovem que não vai seguir a carreira porque vai cuidar da casa, porque a pessoa circula muito, tem alguém para ajudar, ou vice-versa. Né? Fala, vamos criar um prêmio anual que não é para ele ou ela gastarem. O padrão de vida, aquele que tem mais fornece. É o carro, é o cartão de crédito, são as viagens. Isso é uma coisa para a pessoa ter e guardar. Que se um dia tiver um divórcio, está aqui a minha indenização. Sim. Se não tiver, é nosso. Uhum. Então, a gente tenta explicar, porque ninguém quer falar desse assunto, e depois, quando tem um problema, fala, por que eu não pensei nisso? E eles acontecem. Acontece. Você recebe centenas de casos todos Acontece, os meses. porque as pessoas são animadas, as pessoas querem ser felizes, e acontece. E tem todo o direito. Eu estava conversando no episódio anterior com a Ana Fontes, que é uma mulher incrível, uma empreendedora social também, e ela estava falando da importância, ela é super, né, uma super mulher, super feminista, e eu falei, e a importância dos homens na tua vida? Ela falou, você tocou num ponto importante, porque ela tem um marido também há 30 e poucos anos, que sem ele não teria construído tudo que ela construiu, realizado tudo que ela realizou, uma pessoa que incentiva, que apoia. Eu também sou assim, com certeza você é assim também, e a Silvia com você. E essa decisão de com quem você vai compartilhar a sua vida. Primeiro que a gente casa para a vida toda, ninguém casa pensando em separar, né? E depois que essa escolha é a escolha mais importante da sua vida, né? Não tem decisão mais importante do que a escolha da pessoa que você quer construir a vida junto. Não tem. E você, quando tomar essa decisão, talvez uns são menos jovens, mas ninguém é muito adulto. É. Né? E você tem que entender, você tem, né, paixão, amor, carinho. Essas fases acontecem. Uhum. Quando você toma uma decisão por paixão, por amor e por carinho, elas serão certamente diferentes. Então você tem que parar para pensar no teu futuro. Então, o casamento ou a união estável, porque hoje não precisa nem mais casar. Né? Para que casar? A diferença entre casamento e união estável, eu brinco, é a festa. Não tem mais diferença juridicamente falando. Então, as pessoas têm que se preparar para esse enfrentamento e os jovens acabam tendo que amadurecer mais rápido e as pessoas que, por uma situação familiar, têm mais patrimônio, têm que estar mais atentas. Uhum. Né? Eu tenho uma cliente já falecida e tem uma frase ótima, Sandra. Ela fala o seguinte: os ricos só são felizes no sonho dos pobres. E eu acho uma frase interessante, problema, sim. porque essa é a verdade. É verdade. Os ricos têm ótimos problemas. São ótimos porque são problemas de patrimônio, mas são problemas que, mal enfrentados e mal conduzidos,
E quando eles são conduzidos apenas olhando o financeiro e não olhando o imaterial, o intangível, levam à destruição de uma família e à manutenção do patrimônio, que também é um custo caro. Sim, Então, o advogado de família também tem que ter esse olhar que, calma, o que vocês querem preservar mais, o business ou a família? Dá para preservar os dois, né? verdade. Agora, voltando para empresas familiares, que tipo de situação você vê que destrói não só um negócio, mas também a própria família, quando não planejada essa sucessão? Os filhos não são iguais, os irmãos não são iguais. E não dá para todo mundo ser capaz como matriarca e patriarca foram. Não dá, é um sonho. Verdade. Eu acho que uma das coisas que destrói a família é a falta de pertencimento. A falta de pertencimento de uma família quer dizer que os agregados que trazem culturas diferentes, e o agregado do termo correto vem para agregar, não é o desagregado. Verdade. Né? É um Verdade. agregado. Ele pode desagregar por outras situações. Mas para uma família não brigar, né, eu acho que não podem ter duas verdades. Entendeu? Podem ter decepções, mas a verdade tem que ser uma só. Isso é muito duro. E tem que ter uma liderança. Quando o pai é vivo, a mãe é viva, é mais fácil. Quando os pais já não estão aqui, os irmãos, naturalmente, alguém vai aparecer. Né? Alguém vai aparecer. E o que destrói uma família, do que eu vejo normalmente, É a quando você disputa cria, por poder. você é disputa pelo poder. É isso que é aí que eu queria chegar, porque eu me interesso muito sobre esse assunto de sucessão em empresas familiares, já fiz vários cursos, seminários, você deve conhecer todos, John Davis, e, enfim, é um universo que eu realmente mergulhei lá atrás, na época que a gente estava fazendo nosso acordo de acionistas, nosso planejamento sucessório, porque eu queria entender. Eu gosto muito de ler biografias, de histórias de empreendedorismo, de sucesso. Esse é o motivo que a gente está aqui nesse podcast também, para trazer figuras como você que chegaram onde todo mundo quer chegar e tem alguma coisa para contar, para agregar, para ensinar, para as pessoas se inspirarem. E eu vejo que, assim, muitas histórias que eu estudei, os principais desastres, que acontecem, que destroem empresas, destroem famílias, são dois. Primeiro é quando as pessoas não se preparam e aí o fundador morre muito jovem e os filhos não estão preparados. E a segunda é disputa por poder. Histórias assim horríveis de empresas gigantescas, mas assim bilionárias e que por causa de uma disputa por vaidade, né, acabam sendo destruídas. Uma vez, acho que tem muita história para contar, né? Sim, é isso que eu quero, uns exemplos. Uma vez um cliente me ligou porque o filho dele não queria entrar na empresa familiar. Ele falou assim, Keegan, eu não estou entendendo, isso aqui imprime dinheiro, no bom sentido, né? A gente, né? Ele não quer, não sei mais o que fazer, e vem em casa, vem falar com ele. Então uma noite eu fui jantar, tava ele, a esposa e o menino. O menino tinha quase 30 anos, então, o homem já tinha 60, já tinha minha idade, eu era um pouco mais novo. E aí o pai insistindo, querendo entender. Uma hora o menino falou assim, eu vou te falar porque eu não vou entrar na empresa familiar. Aí, aquele silêncio, olha o que o menino falou. Falou, pai, a empresa familiar era 3 filhas, tá? Os pais eram falecidos, deixou 3 meninas com 3 maridos, e quem tocava a empresa eram os 3 genros. E ele era um dos genros. Então, ele dizia o seguinte para o pai, você passou a vida dizendo para a mamãe, os teus cunhados são os vagabundos, eu sustento todo mundo, tuas irmãs não sabem 2 mais 2 e teus cunhados são os ladrões e assim, e ladeira abaixo. Essa família você quer que eu toque? Você quis tocar essa família, eu não quero. Eu não quero ser sócio deles, quero ser teu sócio. Olha que coisa. Aí o pai, lágrima no olho, né? Sim. Não sou contra você, mas você optou uma coisa que você viu que não foi boa. Então eu quero ser teu sócio. Né? E aí a gente fez uma estrutura para o pai sair da sociedade, deixando lá os cunhados, né? E acabaram vendendo, porque eles não sabiam tocar a empresa, e o pai e o filho seguem felizes até hoje em outro business. Então, os filhos são esponja. Sim. Os filhos escutam o que a gente... É que nem... Absorvem. Sabe? Que nem nenê que você não fala palavrão porque a criança repete. O adulto, o jovem adulto,
também está ouvindo você contar em casa os teus problemas, né? Então ele também vai, eu não quero essa vida, né? Exatamente. Então a gente herda na família, a empresa familiar tem esse bônus que eu estou recebendo um negócio que está funcionando, quantos que não gostariam, mas tem um enorme desafio. Inclusive a gente prepara em grandes famílias, às vezes uma verba para quem quiser empreender sozinho. Olha, eu não quero entrar nesse negócio. Então, nós criamos uma verba, né? Temos um caso muito curioso, já é uma geração, já é a segunda ou terceira geração de uma empresa muito, muito grande. A viúva veio me procurar e falou, como é que eu arrumo essa organização aqui? Então, olha o que nós criamos. Nós criamos um fundo para educação, onde todos os filhos e netos, ela já tem netos, porque os filhos já são grandes, ela é uma senhora. Então, criamos assim, todos os netos têm a formação paga, se entrarem lá fora, formação paga, tudo. Universidade, né? Tudo. Pelo fundo da família. Pelo fundo da família. Quem não usar, não usou. Teve a oportunidade. Quando o caçula se formar, o que sobrou divide entre os netos, tanto faz quem usou primeiro. Esse era um fundo. Então, você pode fazer uma faculdade no exterior e está custado pela família. Você não quer fazer, o teu dinheiro lá custear outro. Então, para impulsionar. Criamos um fundo para você abrir novos negócios. Legal. Então, tinha uma verba que você abria novos negócios, que era aprovado por um comitê, aí é diferente, o comitê aprova o novo negócio, a empresa, né, entra como sócia desse novo negócio e você tem opção de compra, para um dia ficar só para você. Demais, adorei essa, porque, bom, a gente está agora na Você tem terceira uma geração chegando. Então você, olha, eu não quero vender isso, eu quero abrir uma lanchonete. Sim. Eu quero abrir uma lanchonete, eu gosto disso. Né? Ou eu quero fazer uma concessionária, não sei. Então, nós te financiamos, né? E aí você pode fazer a regra. Nós vamos ser teu sócio, você vai ser o nosso sócio, e você cria a figura do conselho consultivo, né? Que tem que profissionalizar. Sim. Né? A família tem que se preparar para esses desafios e entregar isso mastigado para os jovens. Eles têm que conhecer a empresa. Nós tivemos numa empresa também centenária aqui do Brasil, no interior, aliás, o patriarca faleceu semana passada, e nós fomos fazer um dia com a quarta geração, que tinha entre 20 e 25 anos, a quarta geração, e a primeira parte do evento foi contar a história da empresa. Porque a relação que você tem com a empresa, eu vi os teus podcasts, né? Você viu o Nissin ali. Sim. Teus filhos viram vovô, Viram. e teus netos não sabem quem é. Não sabem quem é trabalhando. Óbvio que não tem a figura mas não sabem quem é. Mesmo os teus filhos, sabe? O vovô, mas é o vovô, entendeu? Eles vivem a história que você conta, não a história que você viveu. História contada é uma coisa, história vivida é outra. Sim, toda a razão. Então a gente Eu escrevi precisa a história preparar. do meu pai. Você tem o livro? Sim, sim, lógico que tenho. E eu coloquei também áudio, porque meu pai era muito contador de história, né? Então, no final de cada capítulo, eu coloquei os áudios dele cantando determinadas histórias, trechos que a gente gravava escondido, porque ele não queria escrever livro, né? Mas é assim que se perpetua um legado, né? É assim que os jovens, que os netos vão entender. E aí você vai sentir quem tem vocação. Porque às vezes a pessoa não tem vocação. Às vezes a pessoa, por exemplo, quer ir na carreira de profissional liberal. Imagine que você tem alguém que queira ser um médico. Quer ser um advogado. Quer ser ser artista. um artista. Né? Ora, você tem um dos grandes bancos brasileiros, um dos herdeiros é um grande cineasta brasileiro. Sim. Trouxe até um Oscar pra gente. Sim. Né? Ele teve a chance, né, de tornar um desejo dele sem prejudicar a atividade do familiar. Tudo isso tem como ser feito. Né? Verdade. E agora, pensando aqui em exemplos, você tem a CIMED, né, que você deve conhecer o case, que o João Adib, ele fala que os herdeiros, né, os filhos, sobrinhos, não têm opção. Eles têm que trabalhar na empresa. Ele fala que, não, eu quero ser palhaço, vai ser palhaço do circo, eu quero ser piloto, vai ser piloto do avião da CIMED. Tudo é em função da empresa, é o jeito que eles pensam, é um jeito de um planejamento sucessório, mas é meio forçado. Já o Flávio Augusto, conhece o Flávio Augusto? Ele tem 3 filhos, 3 meninos, igual a eu, igual a mim, e ele fala que, no caso dele, ele não quer que os filhos sucedam. Ele fala que as empresas foram criadas para serem ou para morrerem
ou para serem vendidas, ou para... como que era? Esqueci. Mas, enfim, ele fala justamente isso, que os filhos têm vontades próprias, eles não têm a mesma história que ele teve. Ele é um cara que saiu do zero, que construiu todo o patrimônio que construiu, tem a história dele, teve a mãe dele, o pai dele. Os filhos não têm, eles já nasceram com muito mais conforto, não têm a mesma vocação que ele teve de empreender e de empreender com o que ele empreendeu. São histórias diferentes, então eles têm que ter a liberdade de serem o que eles quiserem, né? Esse é o sonho, aí é o sonho deles criarem alguma coisa. É. Difícil. Difícil. Mas eu gostei dessa ideia, porque na Hope são 10 na terceira geração. Eu imagino que tem casos muito mais complicados, né? De famílias Lógico, maiores, mas maiores, de famílias com situações diferentes, mas no nosso caso até que é fácil, mas são 10. Imagina se os 10 decidem entrar na empresa. Imagina se dos 10 nenhum quer entrar na empresa. Então, tudo a gente tem que tentar prever através de um bom acordo de acionistas, Verdade. através de um conselho consultivo, mas com consistência, com disciplina, para não virar a mesa de reuniões, a mesa de jantar, como você falou, Que é o né? maior risco. Que é o maior Que aí risco. vira uma bagunça. Vira. O José Luiz, que é o nosso CEO, que atuou com você quando a gente construiu o nosso acordo de acionistas, ele falava isso: se vocês forem decidir as coisas na pizza de domingo, eu não tenho o que fazer aqui. Vocês não precisam de mim, não precisam de acordo sucessório. Vocês precisam ter disciplina de organizar as ideias nos ambientes corretos, com as pessoas corretas, senão vira uma bagunça, né? E aí as coisas não acontecem. Você vê como é o desafio. E é uma nova cultura. E a gente tem que respeitar a vocação dos filhos e dos netos, que vão trazer... Você fala que você tem 10, né? Então, vou falar que você tem 20. Cada um vai deitar à noite no travesseiro, né, com quem divide a cama, e vai trocar uma ideia. Verdade. Né? Então, é muita gente. É muita gente. É muita gente para opinar. Então, tem que ter regra. Porque você pode até falar, os agregados não participam. Até a porta do quarto. Depois participam. Que bom que participa. É sinal que é um casal que vive bem. Sim. Não, com você não fala. Não dá para não falar. Quem é a pessoa que você pode trocar uma ideia? Óbvio, tem coisas que são mais reservadas da família. Não é regra geral. Né? Mas não pode ser regra que eles não vão opinar. Pode ser que não estar na reunião, pode ser. Mas eles têm que opinar, têm que conhecer. Verdade. Para você construir uma base que permita até amanhã, talvez você não vai ter 3 famílias, talvez uma família vai vender para outra, se ninguém é sucessor. Uhum. Se ninguém é sucessor, e eu acho que talvez eu vou comprar, vou vender a minha parte, eu não sei, não sabe o futuro. O importante é se preparar, avaliar as possibilidades, as oportunidades, mas o importante é se preparar, não é isso? A gente não pode se dar ao luxo de não se preparar. Eu falo para os clientes, eu brinco com os clientes, né? Assim, vocês sabem viver e não sabem morrer. Eu brinco com para provocar os clientes no bom sentido. Vocês sabem viver tão bem. Né? Eu tive um cliente que veio fazer planejamento sucessório, assim, história há alguns anos. Eu falava, ele não vinha, um dia ele veio no escritório e falou, eu preciso fazer planejamento sucessório. O que aconteceu? Aconteceu de repente. Precisa fazer. Aí ele falou assim, fomos para Paris, eu e minha esposa. Olha que coincidência, assim. Minha filha e meu genro estavam no mesmo voo. A gente que viaja muito, e a gente não se falou. Olha que coincidência. Eu entrei na business e minha filha foi para first class. Está na hora de fazer um planejamento, porque os valores são outros. Ele falou assim para mim, não tá bom business? Não tá bom business? E não olhava, não tá bom business, doutor? Deve estar. Né? Verdade. Entendeu? Olha o que startou a preocupação. Não está batendo isso aqui. Não precisa ir lá. Né? Que são criações diferentes. De novo, né? O pai e a filha não saíram do mesmo lugar. Não chegaram. Então não adianta, nunca vai ser 100%, né? Mas é saber conviver com essas diferenças também, né? Tem que ter uma inteligência aí a mais para... E quem tem filhos de idades muito distantes, também. Né? Quem tem muitos filhos ou filhos, né? Conflito de gerações. Porque nós temos um cliente que ele fala assim, o meu irmão, adoro, né? Tem 15 anos de diferença. 15 anos é muito tempo. Sim. Então assim, eu peguei o papai lá montando, né? Eu lembro do papai e tal, né? A gente ia, né?
o meu irmão já ia de motorista para a escola, doutor. Eu nunca tive motorista. Porque 15 anos se passarem, que bom. Sim, Então também tem esse conflito. verdade. E se você está pensando que planejamento sucessório é só para empresas grandes, não é não, viu? Porque a empresa pode ser pequenininha, pode ser o boteco da esquina, tem que ter planejamento, É o que né? você tem. Porque é o que você tem, é Então o é teu muito. patrimônio. Então não é pouco. Verdade, Se é o que você tem, é muito. Não se compare, porque não é você querer se comparar com os outros, né? O que eu construí é muito. Então exatamente. cuida disso. É isso aí. Agora, Luiz, indo um pouco mais para a parte da liderança comunitária, você faz um papel incrível já há muitos anos. Você foi presidente da Federação Israelita do Estado de São Paulo. Hoje você atua fortemente, principalmente na Conib, né, como vice-presidente. O Cláudio Lotenberg já esteve aqui, também tivemos uma conversa incrível, muito inspiradora. E eu queria entender qual foi a tua motivação. Você falou que participou de movimentos juvenis quando adolescente, mas como é que você lidou com essa ascensão na liderança comunitária? A gente começou na federação, a gente começou em movimento juvenil. Aí nós, quando criamos na época, as eleições da federação era por chapas, era um sistema como era em Israel. Então a gente tinha esse sistema que hoje não é mais assim. Aí nós criamos uma chapa jovem. Então tinham 3 chapas: oposição, situação e a chapa jovem. A gente ia lá, era um portfólio rosa, você votava nos nomes para fazer bagunça. A gente tinha 20 anos, começa 22, 23, para começar a fazer bagunça. Só que nas eleições a gente ficou em segundo lugar. Ficou a situação em primeiro e nós em segundo. E ficou um problema para a velha guarda. Agora tem uns moleques aqui. E aí, bom, o que faz agora com ele? A gente começou, né? Querer, né? Cotovelo lá para querer entrar. Eu, Jaime Bobrov, Sim, que eu tive a sorte de ter ele como meu primeiro presidente da federação, foi uma sorte. faleceu recentemente. Faleceu e foi o maior líder comunitário na vida que eu tive, né? Sem prejuízo de nenhum outro, e eu vivi com vários, né? Podia citar vários, mas assim, o Jaime, por quê? Porque quando começou o embate, né, dos jovens querendo entrar na federação e a velha guarda segurando, o Jaime disse: eu avalizo eles, eu respondo por eles. Isso é um líder comunitário, Esse é o papel do líder. né? E aí eu entrei Formar novas É, lideranças. ele falou, eu avalizo essa meninada. Entrei como diretor da federação. Eu já vivia na vida comunitária, porque quando eu abri escritório, né, que o telefone não tocava, meu primeiro cliente foi a Unibis. Olha, Eu não cobrava, lógico, tinha essa visão de ajudar, né, e eu dizia assim pro meu pai, já abri quatro pastas, ninguém paga, mas tem 4 pastas abertas no escritório. Meu primeiro caso, no escritório, quando eu abri, né, foi ajudando a Unibis como voluntário. uhum. E aí você fica como diretor da federação e você conhece gente maravilhosa. Você sentar numa mesa de diretoria e sentar com Jaime Bobrov, Ladislau Brett, Todos empresários de sucesso. Jaquim Rabinovich, Israel Levin, Nathan Berger, né? Quer dizer, Oscar Teyman, que faleceu quando assumiu a presidência, Vera Bobrov, que foi a nossa presidente. Você aprende, você suga aquilo ali, né? Sim. Quem te dá a chance de sentar com 25 anos com esse pessoal, né? Então eu aprendi muito, fiquei muito devedor da comunidade, fiz carreira na federação, todos os cargos de diretoria, secretário-geral, vice-presidente, aí naturalmente, e peguei a pandemia, que foi uma experiência ótima, porque eu fiz 2 anos de mandato normal, foi 18 e 19, e 2 anos de pandemia 20, e foi uma grande experiência, porque era um desafio comunitário tocar uma comunidade com 60 entidades na Covid. Foi muito legal para aprender e para fazer. Temos 60 entidades? Temos mais. É mesmo. Temos mais. A maior parte delas, serviço comunitário, porque as pessoas têm a imagem errada. Sabe, os antissemitas, eles falam muita coisa que não existe. Uma delas que eles falam, eu queria que fosse verdade. Pena que não é. Eles dizem o seguinte: todo judeu é rico. Sim. Eu adoraria que isso fosse. Eu ficaria muito feliz até por mim mesmo. 15% da comunidade vive na linha de pobreza. Então você tem 60 mil judeus em São Paulo, você tem 10 mil judeus na linha de pobreza. Por que não aparecem? A comunidade suporta. Uhum. Mas nós temos analfabetismo zero. Porque sem educação você não tira ninguém da linha de pobreza. Então a beleza da comunidade ela não é melhor nem pior do que nenhuma, mas ela não tem analfabetismo. Então a chance de uma família pobre
ter os filhos estudando em uma escola e podendo ir para um curso de capacitação, um curso técnico, uma faculdade, é maior que aqueles que nem estão escolarizados, Uhum. né? Então temos isso funcionando. E aí foi uma lição, quando eu terminei o mandato na federação, o Cláudio Lotenberg me convidou para assumir como vice-presidente, e olhamos o Brasil nesses tempos mais difíceis. E aí você convidou o Marcos Knobel para a Convidei o presidência Marcos da Knobel, federação. que, aliás, para você ver que quando eu estava indo para o meu segundo mandato, o maior desafio do presidente é ter um bom sucessor. Se você erra no sucessor, você não teve um bom mandato. É uma obrigação tu escolher um sucessor. Eu estava uma vez em casa falando, se no meu segundo mandato eu começar a pensar em um nome para me suceder, e a Silvia disse assim, só você que não está vendo, né? Como assim? É o Marcos Knobel, teu sucessor. A Silvia que foi quem escolheu ele. É mesmo, É. olha. Você fala assim, é o Marcos, Luiz. É Legal. óbvio que é ele. Comprometido com valores judaicos, uma excelente família. Você tem que ter uma família. Sim. Você tem que ter uma família. Bom, Né? eu sou suspeita, né? Porque conheço o Marcos da vida toda. A Lara, a esposa dele, é minha amiga de infância, então convivo muito com ele. Eu achei sensacional e ele tem feito um papel espetacular Liderança também. comunitária. Então, o Marcos entrou, está fazendo um excelente mandato, termina o mandato agora dele, final do ano. Né? Foi um mandato maravilhoso, fiquei feliz por tudo que ele fez. Pegou o 7 de outubro, Pegou a guerra, então... Né? Pegou a guerra, segurou o rojão. Sim. E aí eu fui dar o apoio que o Cláudio me convidou para vice, e estamos aí, hein? Estamos seguindo com ele. E entrando nessa questão da guerra e na ascendência do antissemitismo no Brasil, principalmente, bom, no mundo todo, né? Depois do 7 de outubro, no 8 de outubro, a gente começou a viver algo que eu nunca imaginei que a gente ia viver, que é essa onda de antissemitismo que voltou com tudo, né? Eu sempre admirei vocês, líderes comunitários, nunca pensei em fazer nenhum tipo de trabalho para a comunidade, porque para mim antissemitismo era uma coisa do passado. Eu achava que a sociedade evoluiu, que era muito primitivo, né? Isso tudo, um ódio gratuito, assim, não teria por que existir na sociedade evoluída, né? Que eu achava, né? Mas fui surpreendida, assim, eu levei um susto mesmo. E hoje em dia eu dedico boa parte do meu tempo para falar sobre antissemitismo, sobre o direito de existência do nosso povo, que foi tão perseguido ao longo da história. E eu dedico, então, uma parte do meu tempo, do meu trabalho aqui, em todos os meus canais de comunicação e também em eventos presenciais para defender a nossa existência. E você faz esse trabalho desde sempre. O que mudou, então, depois do 7 de outubro? O 7 de outubro, obviamente, com tudo que foi doloroso, tudo que foi sofrido, mas a gente olhando, você falou numa coisa que a gente achou que não tinha, que é o ódio gratuito. Mas é interessante porque o Brasil, a sociedade brasileira, né, o povo brasileiro que nos acolheu aqui, nossos avós, é um povo muito pró-Israel. É verdade, muito acolhedor. É um povo acolhedor e é um povo que escuta. É um povo de paz. Isso não acontece na Europa, infelizmente. É um povo que aceita a diversidade, né? Nós vivemos na diversidade. Sim. Né? Então, para nós é mais fácil. Agora, existe uma linha cinzenta, né, que cresceu muito, onde as pessoas colocaram ódio para fora, e é um ódio gratuito, onde você hoje não pode mais apenas não ser um racista, tem que ser um antirracista. Então, Verdade. Nós saímos da zona de conforto, eu não sou um racista. Né? Não é mais suficiente. Eu tenho que me posicionar contra o preconceito. Porque o preconceito da guerra, né, das mentiras que estão colocadas, ele nunca fica só com os judeus. Se você olhar na história do mundo, as perseguições que o povo judeu sofreu, elas sempre foram o começo de uma crise. Elas não param, porque hoje somos nós, amanhã é a comunidade LGBTQIA+, amanhã são os ciganos, amanhã são os negros, amanhã são as mulheres. Né? E você acaba não entendendo o risco do que é o preconceito. As pessoas têm que entender que eu nunca vi um país que tem que explicar por que está se defendendo. Né? E nós, como comunidade judaica, como judeus brasileiros, que nos orgulhamos do país. A gente vive em um Brasil que é nosso.
Mas é por que vocês não voltam? Voltam para onde? Eu sou a 5ª geração aqui, não preciso voltar para lugar nenhum, aqui é meu país. O fato que eu tenho a condição judaica devia ser um agregador da formação que a gente tem do que é o bem-querer comum. E não ser um decréscimo, ser um acréscimo, como judeus e como brasileiros. Nós vamos ficar atentos ao antissemitismo, atentos às fake news, que são plantadas de maneira robotizada por pessoas que querem destruir a democracia. E também explicar esse fanatismo desses grupos terroristas que não representa a comunidade muçulmana, que se liga também isso. Temos que diferenciar a comunidade muçulmana que prega a paz, que existe, que convive conosco aqui no Brasil há anos, daquela turma fanática. E a briga não é contra Israel, Sandra, a briga é contra o Ocidente. Verdade. O terrorismo não luta contra os judeus, ele luta contra o mundo ocidental. E me espanta que as pessoas não percebam isso. Quando eles atacam sinagogas, eles atacam igrejas, Sim. atacam mulheres. Então, nós temos que estar atentos por cidadania brasileira, de que o antissemitismo é a ponta do iceberg. Olha para baixo, pega todo mundo. É verdade, é a ponta do iceberg. E as pessoas tentam justificar esse ódio, né? Não, mas Israel mata criancinhas. O próprio presidente da República fala isso, né? Compara o que está acontecendo em Gaza a um holocausto. Gente, são falas totalmente irresponsáveis que ofendem a comunidade judaica, principalmente sobreviventes do holocausto que ainda estão vivos, ou que têm descendentes aqui que se ofendem profundamente com essa comparação. Imagina que uma coisa é muito diferente você tirar a vida de alguém olhando nos olhos dela. Uma criança, um bebê indefeso, você escolher tirar a vida dela do que uma fatalidade que é horrível também. Não deveria acontecer de um bombardeio atingir uma criança, uma mulher, um civil, que muitas vezes estão colocados lá para que isso, infelizmente, aconteça, porque os civis em Gaza são usados como escudos humanos, a gente sabe disso. Mas o ódio é tão cego que as pessoas não querem, eles ignoram isso. A responsabilidade das mortes dos palestinos, dos civis palestinos, porque não são todos civis, né? A maioria dos que estão morrendo lá são terroristas, a responsabilidade está nas mãos do Hamas, do governo que eles mesmos escolheram e que quer implementar essa cultura fanática do islamismo fanático, e não esse que a gente conhece aqui no Brasil. E as pessoas se pegam nisso para tentar justificar o ódio a Israel. E as pessoas falam, não, eu não sou antissemita, eu sou só antisionista. Então, o que é? Você é contra o direito do Estado de Israel existir? Você é antissemita. Você sabe que as pessoas elas só compreendem meia história, ou só desejam ouvir a meia história porque é mais fácil. Né? A guerra da mídia é uma guerra complicada, né? É uma guerra difícil. Mas a gente tem que entender o que está em jogo lá. O que está em jogo lá é um grupo de terroristas que pregam o ódio como causa de viver. Sim. A morte não os incomoda. Quantos deles não disseram que quanto mais civis morrerem, melhor? Sim. Então, quando você tem uma causa que o fomentador da causa é a morte de terceiros, é a morte de civis, porque quando você explode um prédio residencial que embaixo no subsolo tem terroristas, eles só colocaram lá para ver se quem está em cima falece. E é uma coisa curiosa, porque a gente vê prédios serem implodidos em ataques aéreos, mas você não vê civis morrendo no prédio, você vê civis morrendo nos arredores, porque os civis foram avisados antes para se retirarem. Quer dizer, Israel é um exército ético. Avisa, né? olha, avisa eu tenho que bombardear. É como o hospital, que foi invadido. Encontraram lá uma central toda de terrorismo. E é muito difícil, porque você mistura todo mundo, aí você... A questão aqui em Israel, aliás, direita e esquerda, não é como aqui no Brasil. Né? Direita e esquerda em Israel é uma outra questão. É uma questão de sobrevivência. Israel não perdeu nenhuma guerra, que se tivesse perdido não mais existiria. Então a guerra é de sobrevivência. Né? Você está guerreando com um grupo terrorista armado, municiado pelo Irã fortemente, né? Onde o único objetivo estatutário do Hamas, estatutário, é a destruição
do Estado de Israel. Israel Né? e dos Estados Unidos. Eles falam o pequeno Satã e o grande Satã. O pequeno Satã é Israel, o grande Satã é os Estados Unidos. Então, tudo que é os valores ocidentais que a gente preza tanto, a liberdade, o respeito às mulheres, tudo que a gente preza, eles querem destruir, né? Você vê como é a força, né, do desconhecimento. Né? Eu vejo quando mulheres saem com bandeiras pró-Hamas, quando grupos LGBT, né? A ignorância. Quando houve até uma discussão em um debate, alguém em Israel, como oposição de alguém do grupo LGBT, disse assim, olha, eu te pago uma passagem para Vai lá você ir pra para Gaza. qualquer país. Você pode ir para Gaza, para o Iêmen ou para o Irã. Sim. Né? Você vai, você lá, escolher. né? Você pode escolher e vamos ver se você volta. Sim. Eu não entendo como essas pessoas não sabem que, enquanto Israel é inclusivo, né, na sua realidade étnica e ética, porque lá você tem cristãos, muçulmanos e judeus interagindo e convivendo, árabes e israelenses com os mesmos direitos, e você tem uma comunidade LGBT que exerce a sua vontade, livremente. A segunda maior parada gay do Sim. mundo está em Tel Aviv, Sim. né? E você está pegando essas pessoas que são massa de manobra, defendendo um grupo que simplesmente pega os gays e joga do prédio. Assim, eles filmam. Os idiotas úteis, né? Idiotas úteis, né? O que é uma pena. Eles têm esse ódio que cega eles para esse tipo de verdade e eles assumem como verdade de que eles têm que defender o povo palestino oprimido, que não é, são os terroristas. Porque as pessoas precisam ter uma causa. Sim. Esse é o problema. Então, a pessoa, você pega alguém, você precisa ter uma causa, precisa ter pertencimento. Olha que causa bonita. Aí eu entro na causa, né? E nem sabem o que é. Né? Nem sei o que está Nem sabem o acontecendo. que tá Você acontecendo. pergunta do rio ao mar. Não sabem que rio, não sabem que mar, que é uma frase antissemita, típica Né? antissemita. E não sabem nem do que você está falando. E, ao mesmo tempo, guerras horrorosas que estão matando muito mais gente, guerras civis no Sudão, na Síria, que matou milhares de cristãos e ninguém fala sobre isso. Matou cristãos e matou muçulmanos, nas brigas sunitas e xiitas, irmãos se matando, um êxodo enorme, mas não dá notícia. A gente tem aquela frase, no Jews, no news. Infelizmente. Né? Se não E tem judeu envolvido, não dá notícia. E é um peso. Mês passado, no Iêmen, uma igreja foi invadida, Deus nos livre como mataram as pessoas lá. Isso é uma notinha no jornal. Gente, mataram cristãos. Tá, não esquece os judeus. Mataram cristãos. Né? Teu povo. Né? Do ponto de vista de religião. Ah, não, mas isso não precisa. É aquele ódio injustificável. Né? E eu falei com o Rabino Davi aqui no meu podcast também, Rabino Davi Weitman, um episódio incrível também, e ele falou justamente isso. É uma coisa que é secular. Acontece há milênios. Bom, na Inquisição, no Holocausto, odiavam os judeus na época do Holocausto. Bom, tinha a coisa da raça ariana, né? Aquelas verdades que conseguem angariar pessoas a defenderem uma causa, né? um propósito que não faz o menor sentido, totalmente preconceituoso, e que levou à morte 6 milhões de judeus. E ele falava que na época começou com o preconceito, muita coisa que a gente está vendo agora, então de boicote a estabelecimentos judaicos. Imagina, não vou comprar mais roupa porque a dona da roupa é judia. É inconcebível uma coisa dessa, né? Um preconceito absurdo. Imagina, troca a palavra judeu por negro ou qualquer outra etnia, minoria, é totalmente inaceitável. E que começaram a odiar os judeus por causa... não, na Alemanha eles se misturam muito com os alemães, então temos que odiá-los. Na Polônia, eles ficam muito entre eles, tem um dialeto deles, então vamos odiá-los porque eles são diferentes. Não tem uma lógica que explica o antissemitismo. Né? Então, não tente achar lógica, né? Você que está ouvindo a gente aqui, não tente achar uma lógica. Não, Israel está bombardeando Gaza, Palestina livre. Não é nada disso. Não é isso que vai libertar a Palestina. Não é o ódio aos judeus, não é o ódio a Israel. Você pode não concordar com o presidente de Israel, assim como você pode não concordar com o Lula. Aqui no Brasil, a gente vive, teoricamente, uma democracia, se bem que estamos com os problemas no judiciário, a tua área aí, né? No direito, mas... Israel é a única democracia no Oriente Médio, onde as pessoas podem se manifestar contra um governo. Qualquer outro país na região, se a pessoa protestar contra o governo, ela morre.
ela No é ato. no ato, ela é assassinada. Então, graças a Deus, a gente tem essa possibilidade de se manifestar contra o governo ou com outro, mas o fato é de que Israel vai continuar existindo, a gente vai continuar aqui, vai continuar sendo produtivos, nós vamos continuar sendo produtivos para a sociedade, fazendo negócios incríveis, programando sucessão de empresas É familiares isso. e trazendo muita prosperidade para o mundo. É isso. Nós temos orgulho de sermos brasileiros, É isso aí. né? É um orgulho que a gente carrega e o que a comunidade faz da parte filantrópica, né, para a comunidade maior é apenas uma ponta do agradecimento que a gente faz, porque quando matavam judeus na Europa inteira, aqui eram recebidos e eram salvos. Então, Verdade. os judeus brasileiros têm essa... E nós carregamos, porque Essa a gente gratidão. ouviu isso, Sim. né? Então, você vê que é uma comunidade muito arraigada ao Brasil, né? E aqui é o nosso lugar, e o nosso amor a Israel, né, que é um amor incondicional, nada tem a ver com a nossa brasilidade. São coisas de... As pessoas confundem, Sim. né? O ser brasileiro, que é uma vocação nacional, e o ser judeu, que é uma vocação espiritual, né? E a gente não tem que misturar as coisas, né? A gente tem que andar sempre juntos. É isso aí. Luiz, que conversa incrível, Obrigado. muito inspiradora nos dois sentidos, porque tanto na parte que a gente falou no primeiro bloco aí da nossa conversa, empresas familiares, o Brasil é feito de empresas familiares, né? O brasileiro é um povo empreendedor e você trouxe grandes insights. Na questão comunitária também um líder ativo, presente e inspirador. E eu queria te agradecer. E se você não segue o Luiz nas redes sociais, siga. Ele produz bastante conteúdo. Ele está sempre na Ana Maria Braga, tomando café lá, dando dicas, contando casos. Mas se você não acompanha ele ainda, acompanhe. É Luiz Kignel ou só Tudo Kignel? junto, Luiz Kignel, Luiz tudo Kignel. junto. Que você não vai se arrepender. Se você gostou desse episódio, deixa aqui o seu like, se inscreve no canal, comente, porque o Luiz merece o seu carinho e o universo devolve. Muito obrigada e até o próximo Papo Íntimo.